Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Mais um encontro nosso com a Palavra de Deus, o nosso clube de leitura bíblica anual segue e hoje é o dia de número 327 do nosso plano. Estaremos iniciando hoje mais um livro, na verdade, uma carta, uma epístola do apóstolo Paulo, e esta é a carta aos Efésios, tá bom? Antes, vamos fazer nossa oração. Senhor, louvamos, agradecemos e bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor é muito bom, misericordioso, maravilhoso Deus, aquele que nos revelou através do Espírito Santo os mistérios pré-anunciados no Velho Testamento pelos profetas, anunciados por Cristo quando esteve aqui e através também da vida dos apóstolos. Hoje nós temos um entendimento por causa da ação do teu Santo Espírito. Então pedimos que mais uma vez o Espírito do Senhor fale o nosso coração, nos ajude a compreender os textos, para que possamos crescer em conhecimento, sabedoria e graça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que assim seja. Gente, não esquece de se inscrever no canal. Eu reparei que muitas pessoas entraram nos últimos dias, principalmente por causa da leitura do livro de Malaquias. Nós tivemos ali um acréscimo de quase 200 pessoas. O assunto é interessante, né? E curioso para alguns. Mas, das 200 pessoas que acessaram pela primeira vez essa leitura, nem 10% se inscreveram no canal. A leitura é gratuita e a forma de você ajudar, uma das formas de você ajudar o nosso clube é se inscrevendo no canal. Não custa nada, você não paga nada, você só vai clicar aí no botão inscrever-se. Com isso você sinaliza para o YouTube que o assunto é bom, a não ser que você não tenha gostado. Aí você clica no dislike, tem uma mãozinha assim, ó, like e dislike. Pode clicar no dislike, não tem problema. É uma forma também do YouTube entender, as pessoas estão interagindo, de entender que realmente o assunto está sendo assistido por alguém. São ferramentas que eles colocam ali para ver se o público está interagindo. Like, dislike, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, tocar no sininho, ativar as notificações. Tudo isso é importante. Faz parte para que o plano chegue a mais pessoas, tá? Essa é uma das formas. A outra forma é, claro, a sua oração. Conto com a sua oração. Muitas pessoas foram alcançadas que nos próximos anos, através da gravação que fica disponível no YouTube gratuitamente, outras pessoas sejam alcançadas. E a terceira forma, é claro, é você contribuindo para que eu possa patrocinar anúncios falando sobre o nosso clube, anunciando para que novos leitores entrem para o nosso clube. E isso é feito através de um pagamento pelo YouTube, Instagram e Facebook, como eu tenho falado para vocês nos últimos dias. Então, ajude dessas três formas: interaja, ore e contribui se puder. Tá bom? Vamos falar então sobre a carta aos Efésios. Efésios é uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu na prisão. É conhecida como as cartas das prisões do apóstolo Paulo. Não só Efésios, ele também escreveu Filipenses, Colossenses e Filemon, quando estava preso em Roma. Nós lemos isso lá em Atos 28, já lemos juntos esse ano. Vocês devem se lembrar que o apóstolo Paulo, por fim, nas suas viagens missionárias, acaba sendo preso. E onde ele foi preso, ele falou: não, me deportem para Roma, porque eu sou cidadão romano. E ao chegar em Roma, ele foi preso e ficou ali 2 anos ainda, preso, prisão domiciliar, antes da sua morte. Bom, Efésios, para muitos, reflete o pensamento do apóstolo Paulo. É como se fosse um sumário da sua mensagem. Os temas mais importantes são pontuados aqui nessa carta aos Efésios. É uma carta muito popular por causa das suas explicações sobre a origem da igreja. Aqueles que estudam a igreja, a origem da igreja, não podem pular a carta de Efésios de jeito nenhum, porque fala sobre a natureza da igreja, os fundamentos da igreja, os meios que Deus usou para manter a igreja e usa ainda aqui nesse mundo. Tem uma linguagem muito inspiradora acerca da igreja.
além também de falar sobre os dons espirituais, lá em Efésios 4, nós vamos ler isso juntos, e também falar sobre batalha espiritual, lá em Efésios 6. Batalha espiritual, que é muito mais falada, eu acredito que os nossos irmãos pentecostais dão mais ênfase, né, para a batalha espiritual, porém eu tenho aqui uma ressalva, mas quando nós estivermos lendo o capítulo 6 eu falo, tá? A batalha espiritual por alguns também é muito mal interpretada, né? E acham que a batalha espiritual é carne e sangue, é rolar com espíritos malignos dentro do ambiente de culto. Mas não é isso que a carta diz e nós vamos ler juntos, tá? Essa parte onde fala sobre batalha espiritual. O autor da carta já é declarado como o apóstolo Paulo. Logo no versículo 1 fala, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, tal, enfim. Logo no versículo 1, deixa eu colocar aqui na tela para vocês verem. Ó, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis em Cristo. Então, tem um cabeçalho, ele assina, né? Paulo aos Efésios, aos cristãos que estão em Éfeso. É provável que essa carta tenha sido escrita por volta do ano 60, década de 60, depois de Cristo. Pouco antes aí da morte do apóstolo Paulo, né? Que morreu por volta de 72, depois de Cristo. Bom, eu posso trazer como um contexto histórico aqui para vocês o seguinte. Entendam que as cartas elas eram recebidas como uma epístola. O que é uma epístola? Um texto que tinha autoridade apostólica. Mesmo que o apóstolo não estivesse ali, se alguém pegasse aquela carta e lesse, aquela pessoa era como se fosse o próprio apóstolo, ela era muito respeitada. A carta, a epístola, ela tem esse poder apostólico, poder de decisão, poder de intervir, poder de o que está sendo falado ali realmente ser executado. Era o meio de comunicação mais usado naquela época, visto que não tinha WhatsApp, Telegram, rede social, enfim, né? Não tinha como os apóstolos mandarem uma mensagem pelos meios que nós mandamos hoje. Então, uma epístola, ela tinha essa autoridade. Normalmente, as epístolas, as cartas, iniciavam com a identificação do autor e o destinatário. E muitas vezes seguido de um voto, seguido de uma bênção, né? E normalmente também no final eles acrescentavam uma oração ou uma ação de graças. Normalmente terminava assim: bendito seja Deus e Pai, tal, tal, que o Senhor vos abençoe nisso. Então começava dizendo quem está escrevendo, qual o destinatário e um voto, um desejo para aquelas pessoas. Vinha no seu corpo, né, dizendo ou declarando o objetivo da carta, e no final normalmente finalizava com uma bênção. É muito semelhante ao que nós vemos nos cultos, né? Eu não sei se você participa de um culto. Normalmente as igrejas tradicionais, no final tem a bênção, né? Bênção apostólica, bênção araônica. A bênção araônica é aquela que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, tenha misericórdia e tal. Enfim, normalmente os cultos terminam assim, né? Com uma bênção. Semelhante aí como eles faziam nas cartas. Bom, essa carta Paulo, ele escreveu aos cristãos de Éfeso, primariamente, tá? Eu vou explicar isso para vocês depois, mas primariamente ele escreve aos cristãos de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade muito rica, era uma cidade que tinha muita influência. Eu vou falar aqui um nome, talvez vocês se lembrem. Vocês já ouviram falar da deusa Diana? Então, a cidade de Éfeso adorava essa deusa, a deusa Diana. Eles inclusive construíram um templo para a deusa Diana. Esse templo ele foi reconhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, para você ter uma ideia. Então, o comércio ali de imagens era muito forte, principalmente a deusa Diana. Através de algumas escavações, arqueólogos descobriram que naquela cidade tinha uma escola de bruxos, tinha uma escola de bruxaria. E isso explica o que aconteceu quando o apóstolo Paulo fez uma pregação para eles. Isso está relatado lá em Atos 19. Diz o texto lá em Atos 19
que uma grande quantidade de adeptos ao ocultismo se converteram após as pregações do apóstolo Paulo. Então, tinha muito ocultismo ali, porque também eles tinham uma escola, né, que ensinava bruxarias. Bom, a igreja em Éfeso ela era formada por judeus e gentios convertidos, mediante a pregação do apóstolo Paulo, que ministrou ali por cerca de 3 anos, né? Atos 19 fala mais ou menos isso, que foi o tempo que ele ficou ali. Quando Paulo estava preso em Roma, ele recebe a informação de que os cristãos de Éfeso eles estavam preocupados com o Paulo estar preso, com o futuro da igreja. E agora, o nosso líder, aquele que fundou a igreja aqui, ele está preso. O que será da igreja? O que será do futuro da igreja? Então, Paulo fica sabendo que eles estavam preocupados, tanto eles como as cidades vizinhas. Então ele escreve uma carta, primariamente para Éfeso, mas essa carta ela tem um caráter circular. Já já eu explico mais para vocês sobre isso. Então nessa carta, Paulo faz questão de confortar os cristãos que estavam preocupados com a prisão dele e com o futuro da igreja. Paulo nessa carta, lá no capítulo 3, ele vai falar os planos de Deus acerca dos gentios, para que eles não se preocupem, porque ainda que Paulo estivesse preso e fosse morto, quem tinha plano com os gentios não era Paulo, era o próprio Deus. Então, a prisão e morte de Paulo pouco importaria para que o plano de Deus se cumprisse, uma vez que era da vontade do Senhor. Por que a carta que primeiramente foi enviada a Éfeso ela tinha um caráter circular? Porque diferente das outras cartas, ela não vai falar o nome das pessoas como nas outras cartas. Primeiro ela é enviada a Éfeso, mas depois ela era para ser lida nas cidades vizinhas. Se Paulo limitasse a carta aos cristãos que estão em Éfeso, a fulano, ciclano, beltrano, saudações, como fazia nas outras, ficaria muito característico que aquela carta era só para eles. Então, ele não coloca destinatários específicos na carta para que ela pudesse circular e também ser lida em outros lugares, tá? Bom, a gente então vê como um propósito para essa carta, primeiro, confortar os crentes acerca da prisão do apóstolo Paulo, e ele fala inclusive lá no capítulo 3, deixa eu pegar aqui uma referência. Olha só, vou colocar aqui na tela. Ele fala o seguinte, ó: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Então, a gente vê como o objetivo de escrever a carta para que eles não desfalecessem, ou seja, não desanimassem por causa das tribulações que o apóstolo Paulo estava passando. O que ele estava passando era em favor da igreja, era para benefício da igreja. Isso deveria ser um motivo de honra para eles. É o que o apóstolo Paulo fala. Segundo propósito, expor o plano eterno de Deus acerca da igreja, acerca dos gentios, que era o ministério do apóstolo Paulo, como nós já lemos na carta anterior, inclusive, né, que ficou decidido que o apóstolo Paulo seria pregador dos gentios, não exclusivamente, mas principalmente, e os demais seriam os apóstolos dos judeus. Bom, um terceiro propósito que a gente encontra aqui é o objetivo de exortar os seus leitores a viverem de acordo com os privilégios pertencentes à Igreja de Deus. Existem benefícios ao pertencermos à igreja, né? Muitas pessoas não entendem isso. Muitas pessoas, hoje em dia, desanimadas, decepcionadas, até se intitulam como desigrejados. Eu não preciso pertencer à igreja, eu não quero fazer parte da igreja. Mas existem alguns benefícios ao pertencermos da igreja. Não a igreja física, né? Literalmente falando, mas fazer parte desse corpo que é a igreja. Porque esse corpo que é a igreja é um corpo que Paulo vai chamar aqui de povo escolhido, raça eleita, eleitos antes da fundação do mundo. Existem muitas coisas, inclusive, que envolvem
o ensino sobre a eleição e a predestinação, e Paulo ele vai falar um pouco sobre isso aqui. Já já a gente conversa mais sobre isso, tá? Então, isso contribui, como eu sempre falo, né? De que forma contribui? Qual é a contribuição bíblica? Como contribui com a Bíblia inteira os escritos de Paulo aos Efésios? Bom, como eu disse, principalmente ela é escrita para os cristãos de Éfeso. Ele ficou quase 3 anos ali. Só que depois essa carta ela vai circular. A evidência disso é que não tem nomes de cristãos de cristãos efésios. Não tem. Ele não deixa nome ali, diferente das outras, tá? E o que acontece? Desde o começo da sua carta, nós percebemos que o público do apóstolo Paulo é muito maior do que apenas os cristãos de Éfeso. Ele quer alcançar mais pessoas. Provavelmente, depois que leram a carta ali aos Efésios, essa carta foi encaminhada para Colossos, para Laodiceia e as outras igrejas que estavam ali naquela região, tá? Sabendo que era uma carta do apóstolo Paulo, como eu tenho dito para vocês, prontamente eles aceitariam como uma escritura, como uma carta que tinha autoridade apostólica, tá bom? Então vamos à leitura do capítulo 1 de Efésios. Efésios 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus. Graça seja a vós e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então você vê, começa dizendo quem escreve, quem é o destinatário e um voto. Quem escreve? Paulo, aos cristãos que estão em Éfeso, e o voto: graça seja a vós e paz de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Dá uma pausa, olha para mim, por favor. Não continue lendo, deixa eu te explicar isso aqui. A partir do versículo 3 até o versículo 13, Paulo ele vai explicar essas bênçãos. Quando ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nos lugares celestiais, ele nos abençoou em Cristo. O que foi determinado nos lugares celestiais de bom para nós, chega até nós por causa de Cristo. Quais são essas bênçãos espirituais? Todas as bênçãos espirituais que foram determinadas para nós nos lugares celestiais. Paulo vai dizer aqui. Nós vamos ler, porém, eu vou encorajar vocês a se aprofundarem no assunto. Não aqui. Não teria tempo para a gente ficar aqui explicando isso. Não é um estudo. Nós vamos ler e entender o texto. Mas se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu vou colocar aqui um link de uma pregação que eu já fiz sobre isso, tá? Não é um estudo profundo, mas já vai te dar uma luz. Você não vai ficar perdido. Quando se fala sobre eleição, Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Olha só, versículo 4. Ó. Conforme Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Como assim? Antes da fundação do mundo, Deus já nos escolheu? Tem muita gente perdida quanto a isso. Então, eu vou colocar aí nos comentários, no final da leitura, eu vou colocar nos comentários um link. A leitura vai até terminar um pouco mais cedo. Se você quiser, você já assiste agora. Você vai clicar no link e você vai assistir. É uns 30 minutos essa pregação, explicando um pouco sobre isso, trazendo um pouco de luz sobre esse assunto, tá? Então vamos ler. Versículo 4. Conforme ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor. E nos predestinou. Que negócio é esse? Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo,
para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, tendo feito conhecido entre nós o ministério da sua vontade, segundo a sua complacência, que propusera em si mesmo, que na dispensação da plenitude dos tempos, ele possa reunir em uma todas as coisas em Cristo, tanto as que estão no céu como as que estão na terra nele, em quem também obtemos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória os que primeiro confiaram em Cristo, em quem também vós confiastes, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, em quem também depois crestes, fostes selados com o Espírito Santo, com o Espírito da promessa, selados com o Espírito Santo, isso mesmo, com o Espírito Santo da promessa. 14. Quem é a garantia da nossa herança até a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória? O Espírito Santo é a garantia da nossa herança, é o penhor da salvação. Por isso também, depois de ter ouvido falar da vossa fé, do nosso Senhor Jesus, e vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele. Espírito de sabedoria e revelação refere-se ao desejo do apóstolo Paulo em que os cristãos entendessem essas bênçãos espirituais. Todas as bênçãos espirituais que ele falou do versículo 3 ao 13 precisa de uma revelação do Espírito Santo. Tem muita gente perdida quanto a isso. Então, o desejo dele é que Deus dê sabedoria para que vocês possam entender, e revelação, ou seja, discernimento, que o Espírito Santo revele a vocês as coisas futuras quanto a essas bênçãos. Esse era o desejo do apóstolo Paulo, que eles compreendessem os mistérios relacionados às verdades divinas. E isso é obra do Espírito Santo. Por mais que eu me esforce em explicar isso para vocês, o Espírito Santo precisa agir para que vocês tenham essa revelação, tá? Por isso que é sempre bom, quando você for ler a Bíblia, quando você for estudar a Bíblia, que você faça a sua oração, que você leia com o coração aberto, atento aos detalhes e sempre pedindo ao Espírito Santo que te traga a revelação. Versículo 18. Tendo os olhos do vosso entendimento iluminados. Tá vendo? Ler com os olhos do entendimento iluminado, para que saibais qual é a esperança do seu chamado e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação do seu grande poder, que manifestou em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos e o colocou à sua própria destra nos lugares celestiais, muito acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse mundo, mas também no que há de vir. E colocou todas as coisas sob seus pés, e o fez ser cabeça da igreja sobre todas as coisas, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ponto. Então deixa eu te falar aqui uma coisa. Eu vou encerrar a leitura aqui. Normalmente nós ficamos no máximo 1 hora, ou seja, ainda falta 30 minutos. Então, se você tiver com tempo, eu vou colocar um link que vai aparecer aí nos comentários. Você vai clicar nesse link. É um culto que eu realizei. Avança até a pregação. Os primeiros 30 minutos eu estou ali louvando, orando. Depois de mais ou menos 30 minutos, vai avançando até você ver. Quando começar a pregação, Efésios capítulo 1, aí você assiste. Preste atenção. Eu espero que essa pregação te dê uma luz, lhe ajude a entender esses mistérios aqui do capítulo 1. Nós vamos nos aprofundar nesses assuntos no próximo ano, na plataforma Renovação da Mente. Aí é uma plataforma de estudos, é diferente. Mas como compromisso de ler e interpretar os textos, estou aqui fazendo isso
e estou ainda te direcionando ou redirecionando para uma pregação onde fala um pouco sobre isso, tá bom? Outra coisa, eu recebi aí mais ou menos umas 15, 20 mensagens de pessoas nos ajudando, contribuindo para o patrocínio, o anúncio do próximo ano. Deus te abençoe e retribua na sua vida muito mais. Sendo que nós temos mais de 1.000 pessoas no nosso clube esse ano e uma média de 400 pessoas assistindo ao vivo todos os dias. Os outros estão chegando nesses dias aqui atuais. Então, assim, gente, de coração, se você puder nos ajudar, nos ajude. Entre em contato lá pelo WhatsApp, disponibilize sua ajuda. Outra coisa, o certificado. Eu estou recebendo as mensagens, eu estou recebendo os dados, estou solicitando a confecção. Então, fique tranquilo, eu vou responder sua mensagem assim que começar a confeccionar o certificado. Aí eu vou confirmar o seu endereço, vou entrar em contato com você, vou responder sua mensagem, tá? Eu estou recebendo já, fiquem tranquilos, às vezes eu não respondo, que chega muita mensagem, tá? Mas aquelas que são relacionadas ao certificado, eu já estou separando, estou colocando, sinalizando, para que eu te responda assim que estiver pronto, tá bom? Um abraço de fé e força, aparece para você aí agora, ó, o link. Pronto, acabei de dar Enter aqui e ele vai ficar em azul. Tá escrito assim, ó, pregação, e tem um dedinho apontando. Clica nesse link e vai para lá. Assista essa pregação. Quem está acompanhando a gravação vai aparecer também para você aí nos comentários, tá bom? Um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, fique com Deus.